Boa tarde, irmãos. Estamos aqui na tarde do dia 29 de outubro de 2020. E hoje nós vamos realizar o estudo do mês de outubro da revista Vida Cristã, do quarto trimestre de 2020. E para nos ministrar esse estudo, nós convidamos a nossa irmã Alina, que hoje está servindo ao Senhor na nossa igreja em Campinas, não é isso? Junto com o seu esposo, o pastor Vanderly, e nós estamos muito contentes por recebê-la na nossa sala nessa tarde. É uma alegria para mim. Eu vou pedir a Denise que esteja orando ao Senhor para nós iniciarmos o nosso estudo. Elaine? Oi. Estou procurando um lugar que a internet funcione aqui em casa. Peraí. Ah, que coisa. Que coisa mais... Ah, por isso que você está andando para lá e para cá, né? Mas eu acho que eu consigo. Vamos orar. Senhor Deus, Travou. Esperar ela voltar. Pela vida dela e do pastor Vanderly, e pedimos que continue abençoando grandemente o ministério desses irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deu uma travada legal agora, Denise, só pegamos o finalzinho. Mas ainda bem que Deus ouviu. Se quiser, eu oro de novo. Vamos passar a palavra à nossa irmã Alina nesse momento. Tá bom. Bom, queridas irmãs, é uma alegria estarmos reunidas e alegria muito grande quando nos reunimos em torno da palavra de Deus, né? Que nos fortalece, que nos desafia. E esses estudos do trimestre, que nós agora vamos estar fazendo até o final do ano, são estudos que têm uma característica um pouco diferente da característica dos outros estudos. Geralmente temos estudos mais devocionais. E esses estudos do trimestre, do quarto trimestre, eles abordam a doutrina. Então, é interessante para nós considerarmos como vão as nossas convicções. Porque o apóstolo Pedro, na primeira carta que ele escreveu, capítulo 3, verso 15, o apóstolo Pedro diz que nós temos que estar preparados para dar a razão da esperança que há nos nossos corações, para responder àqueles que nos perguntam acerca das nossas convicções. E então, muitas vezes, nós temos para nós a convicção, mas não sabemos expor, não sabemos argumentar, não sabemos testemunhar com segurança acerca das nossas certezas. Então, é muito importante nós estudarmos doutrina também. Exige um pouco mais de nós, não é? Porque exige reflexão, questionamentos, mas é muito importante. E nesse texto que envolve o primeiro estudo, que é a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3,
do verso 1 ao verso 5. Nós vamos estudar sobre a lei e a fé. E no subtítulo está escrito assim: vencendo a fascinação pelo erro com o argumento da experiência. Houve um errinho, né? Ali está como o argumento, mas não é com o argumento. Ou seja, a nossa experiência, aquilo que nós já passamos na nossa caminhada de fé, deve nos fortalecer e nos ajudar a vencer a fascinação pelo erro. Infelizmente, essa é uma característica do ser humano. O erro parece que atrai, não é? Nós até vamos ver isso no desenvolvimento do estudo, quando vamos considerar a experiência de Adão e Eva. Satanás conseguiu captar a atenção de Eva, apresentando algo errado, mas Eva foi na conversa. E se nós não nos fortalecermos, não nos firmarmos, nós vamos nos desviar. Até começamos bem, mas depois, será que sabemos permanecer? Perseveramos naquele caminho do que é correto, do que é ortodoxo, vamos dizer assim? Então, vamos trabalhar um pouquinho essa introdução. Nessa introdução, o escritor, né, o pastor Wanderly, ele mostra que os Gálatas eram como alguns crentes que conhecemos nos nossos dias. Até que começaram bem, firmados na verdade, receberam a salvação pela graça, mas de repente começaram a se ver como presa de algum sistema de legalismo. Foram atraídos para a ideia de que a justificação tem que ser acompanhada pelas obras. Ou então caíram num sistema de faça isso, não faça aquilo, e aí está tudo certo, está tudo bem. Ou até buscaram experiências mirabolantes, experiências fora do que a Bíblia ensina, para tentar acalmar essa sede de eu quero algo mais, será que eu já alcancei tudo que eu tinha que alcançar? Essas atitudes ou esses caminhos perigosos nos levam primeiro ao orgulho, porque quando nós podemos apresentar algo que fizemos para conquistar a nossa salvação, nós estamos trazendo para nós uma segurança, humanamente falando. Quando pensamos naquela ideia do faça, não faça, às vezes caímos na vitimização. E por que eu digo isso? Porque há pessoas que brigam com Deus, porque elas dizem, Senhor, eu faço tudo certinho. Por que eu tenho passado por lutas? Por que eu tenho enfrentado alguma provação? Por que veio um problema na minha vida, ou uma doença, né? Aquela outra pessoa que nem é tão santa quanto eu, que não é dizimista, que não frequenta a igreja com a regularidade com que eu frequento. Essa pessoa parece que está tudo bem com ela. O que acontece que a minha vida não corre na maior tranquilidade como eu gostaria? E há pessoas que são influenciadas ou por um vídeo no YouTube, ou pela experiência de alguém conhecido, e essa pessoa acha que a vida dela vai ter uma espiritualidade mais aprofundada por causa dessas coisas que ela está buscando. E o que acontece quando nós caímos nessa teia que nos enreda, né? O que acontece é que nós nos frustramos, porque estamos procurando caminhos para a nossa vida espiritual
que não são caminhos que estão ensinados na palavra de Deus. Os Gálatas caíram nessa armadilha. Na armadilha de buscar a salvação pelas obras, ou a salvação pela graça mais as obras. E esse é um esquema enganador de Satanás. Ele se utiliza de várias situações. No caso dos Gálatas, eles eram enredados pelos judaizantes, por aqueles judeus que diziam, olha, vocês têm a Cristo, mas vocês têm que cumprir a lei, vocês têm que ser circuncidados. Apresentavam uma complementação à salvação pela graça. E Paulo começa esse texto que nós vamos ler, de Gálatas 3, dizendo que os Gálatas eram insensatos, falta de bom senso. E quando nós nos afastamos da salvação pela graça que a palavra de Deus nos apresenta, nós também nos tornamos insensatos. E nos perdemos nessa confusão que nós mesmos armamos para nós. Então, nesse texto da revista, nós vamos ver alguns fatores, pelo menos 4 fatores nessa primeira lição, que se constituem em pontos fundamentais para que nós tenhamos uma postura correta no nosso fortalecimento de fé. Então, primeiro vamos ler o texto de Gálatas 3. No primeiro ponto, primeiro desses pontos, primeiro desses fatores, nós vamos ler apenas o versículo 1, versículo 1. E diz assim: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Então, o primeiro fator que nos deve levar a assumir uma postura correta quanto à nossa salvação é o seguinte: nós vamos tomar essa atitude por causa do conhecimento do Cristo crucificado. Os Gálatas já tinham experimentado a poderosa e a transformadora verdade do Evangelho do Cristo crucificado. Eles conheciam o peso da cruz, o sentido da cruz. Diante dos olhos espirituais e das convicções, Jesus Cristo havia sido exposto como crucificado. E se nós formos lá a Deuteronômio 21, versículo 22 e versículo 23, nós vamos ver como que a morte de cruz era encarada e qual era o significado dessa morte. Deuteronômio 21, 22 e 23. E diz assim, eu vou ler a partir do finalzinho do verso 23. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. O que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Ou seja, o fato de Jesus Cristo ter sido crucificado significava que, aos olhos da lei, ele era maldito. E maldito não pelos seus pecados, porque lá em Hebreus, que é uma carta que foi escrita para os judeus que se haviam convertido, né? Lá nós lemos que Jesus não cometeu pecado. Ele foi feito pecado por nós. Então, todo o peso do pecado da humanidade estava lançado sobre aquele que foi
pendurado na cruz, no madeiro, Jesus Cristo. Então, os Gálatas conheciam esse ensino acerca da morte de Jesus no madeiro. E isso está aqui no capítulo 3 de Gálatas, no verso 10. Diz assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Então, aquele que foi lançado debaixo dessa maldição foi suficiente para levar sobre si os pecados de toda a humanidade. A verdadeira proclamação do Evangelho não pode abrir mão da cruz, porque foi ali que a obra de Jesus foi completada. É uma coisa muito interessante de nós considerarmos que o mundo oferece muitas alternativas para a salvação, para o perdão da vida do homem. Alternativas à parte do Evangelho, à parte do plano de Deus, do propósito de Deus. E se nós analisarmos e avaliarmos cada uma dessas religiões, nós vamos ver que essas falsas religiões, elas não incluem o perdão do pecado, elas não incluem a cruz, elas não incluem o resgate do homem através de um sacrifício redentor. Muitas religiões falam de Deus, falam de um ser superior, falam de uma redenção da alma através de múltiplas encarnações, mas não apresentam uma morte redentora como foi a morte de Jesus Cristo, crucificado. Então, os benefícios da cruz é que nos alcançaram e nos transformaram. Os pecadores não são justificados por Deus por causa das suas obras, mas por causa da obra expiatória de Jesus Cristo quando morreu na cruz. E não apenas morreu, nós sabemos que ele não ficou morto, ele ressuscitou, e essa é a confirmação de que aquela morte expiatória foi aceita por Deus como suficiente para cobrir a nossa culpa, o nosso pecado. Então, o Evangelho do Cristo crucificado, que na cruz fez tudo o que era necessário para a salvação do pecador, é esse Evangelho que traz a redenção. Nada precisa ser acrescentado através de boas obras, através de esforço humano. Nada tem que ser acrescentado à obra que Cristo realizou. Esse, então, é o primeiro fator pelo qual os Gálatas e nós não precisamos de nada além da morte de Jesus. O segundo fator é o recebimento do Espírito Santo. É interessante que Paulo não pergunta se eles haviam recebido. Paulo afirma. Nós vamos ler agora o versículo 2 e o versículo 3. Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Paulo, então, insiste em dizer, olha, o que vocês receberam, o Espírito Santo que veio sobre vocês, que selou vocês, não foi por causa de alguma coisa que praticaram. Foi pela fé, pela pregação da fé. Nós temos no nosso estudo um versículo que eu quero ler na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13.
Nesse versículo, Paulo diz assim: nele também, em Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito que é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo, então, afirma: vocês creram e receberam o Espírito Santo da promessa. A lei exigia obras humanas, mas a pregação do Evangelho exigia apenas a resposta da fé pela obra realizada por Cristo. Então, o Espírito Santo foi dado a nós quando nós cremos. Foi uma resposta de Deus a nós, como que o selo, a segurança, a marca de que pertencemos a Cristo. O selo é, aqui o apóstolo Paulo usa uma palavra interessante, ele usa o penhor. É como que a garantia de que nós pertencemos a Deus por causa da obra que Jesus fez por nós. Portanto, diz o apóstolo Paulo, se eles receberam o Espírito, ele diz aos Gálatas, se eles começaram essa obra, foi começada na vida deles pelo Espírito, como é que agora eles querem voltar à carne? Como é que eles imaginam que teriam que retroceder e voltar a caminhar pela carne? É uma incoerência, é uma insensatez. Então, já vimos dois aspectos pelos quais o apóstolo Paulo defende aqui aos Gálatas que eles devem permanecer no caminho pelo qual estavam seguindo, que é o caminho da fé. Primeiro, porque eles têm que considerar o conhecimento do Cristo crucificado, aquele pelo qual eles foram resgatados daquela vã maneira de viver, daquele caminho errado em que seguiam. Segundo, porque eles receberam o Espírito Santo pela fé. No momento em que creram, foram selados pelo Espírito Santo. O terceiro fator mencionado é aqui no verso 4. Diz assim: será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foi em vão. Isso nos dá a entender que aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles crentes da Galácia haviam sofrido perseguições. E isso não é difícil de nós considerarmos, porque certamente eles foram cercados de pressões para que não seguissem o Evangelho. Certamente os cristãos primitivos sofreram muitas pressões e muitas perseguições. Mas agora o que havia acontecido? Parece que aquela lembrança que os levava para mais perto de Deus, porque as perseguições nos aproximam de Deus. É interessante, uma vez eu considerando isso num estudo, eu falei sobre as perseguições. As perseguições, elas nos aproximam de Deus e nos aproximam uns dos outros. Quando elas vêm de fora, quando a igreja sofre pressões de fora para dentro, a igreja se firma, se fortalece. Mas quando essas pressões, essas divisões estão dentro da igreja, a igreja se divide. Né? E talvez isso acontecesse até ali, no meio dos Gálatas, daquela igreja da Galácia. Talvez até houvesse pessoas que não gostavam daquilo que estavam vendo,
e tinham dúvidas. Mas o que o apóstolo Paulo está fazendo com que eles se lembrem é: vocês sofreram perseguições e se fortaleceram por causa dessas perseguições, e agora vocês não estão considerando isso pelo qual vocês passaram? Vocês estão abandonando o princípio do evangelho pelo qual vocês sofreram tanto? Esse sofrimento vai ser em vão. Vocês têm que cair em si e têm que reconhecer que, apesar dessas lutas que vocês passaram, ainda há necessidade de permanecer firmes. Os sofrimentos não acabaram e vocês só vão vencer cada luta se estiverem firmados no alicerce sólido que é a salvação pela graça de Jesus. Então, já vimos 3 fatores: o Cristo crucificado, o recebimento do Espírito Santo pela fé, o sofrimento que não pode ser desperdiçado, sofrimento pela firmeza na defesa do Evangelho. E ainda, o outro fator que vamos ver nesse nosso estudo é pelas manifestações do poder do Senhor na nossa vida e na vida dos Gálatas também. Terminando esse argumento da experiência dos Gálatas, pelo qual eles tinham que vencer a fascinação pelo erro, né? Paulo os faz lembrar da ação do Senhor no meio deles. Primeiro, quando lhes concedeu o Espírito Santo, essa dádiva graciosa que nós recebemos pela fé, que nós recebemos sem merecermos. E depois, segundo Paulo, por causa dos milagres. Vejam no versículo 5. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz por obras da lei ou pela pregação da fé? Nós não temos relatos na carta aos Gálatas de milagres que tenham sido operados entre eles. Mas certamente eles experimentaram isso, porque Paulo faz referência, né? Assim como aconteceu entre os coríntios, assim como aconteceu entre outras igrejas, porque o poder de Deus ia caminhando a favor da sua igreja, e aquilo também servia de testemunho para que os incrédulos considerassem a possibilidade de que aquele movimento era algo diferente de tudo aquilo que eles conheciam. Que o poder de Deus se manifestava a favor da sua igreja. As palavras de Jesus, quando se despediu dos seus discípulos, confirmava isso, né? De que haveria manifestação de poder e de milagres a favor dos seus seguidores. Então, aqueles Gálatas já tinham experimentado não apenas a experiência, a recebimento do Espírito Santo nas vidas deles, mas também aquele privilégio de milagres sendo realizados a favor do seu povo. E esses privilégios eram decorrentes da experiência, da mensagem que eles ouviram acerca de Cristo e da sua graça. Não provinha de rituais exigidos por lei. Isso era passado. A mensagem da cruz, o penhor do Espírito, o sofrimento que os fortaleceu, a manifestação do poder de Deus eram razões suficientes para que eles não se deixassem enfeitiçar ou confundir pela doutrina da salvação pelas obras. Infelizmente, ainda nos nossos dias,
há muitas pessoas que se deixam envolver por essa doutrina, por esse acréscimo, não é? São aquelas pessoas muito legalistas. Não, eu tenho a salvação, mas Deus também olha para mim e vê que eu faço tudo direitinho. Nós vamos fazer tudo direitinho porque a obra de Deus a nosso favor se completa através da ação do seu Espírito. Lá em Efésios 2, 8 e 9, nós lemos que a salvação, né, é pela graça. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E aí no verso 10 diz que nós somos criação de Deus, criados em Cristo para as boas obras, e essas boas obras são aquelas que Deus preparou para que andássemos nelas. Então, a doutrina da salvação pelas obras é completamente fora do bom propósito de Deus para o seu povo, que é praticar as boas obras motivados pela fé. Não são as boas obras que nos fazem alcançar a salvação, mas são as boas obras da fé que nos levam a testemunhar e alcançar outras vidas, por causa daquilo que o Senhor realiza em nós e através de nós. Então, vamos concluir. Infelizmente, nós temos que reconhecer que há sempre o perigo de que as pessoas sejam fascinadas pelo erro. O erro, hoje em dia, se reveste de muita beleza e de aparentes vantagens. Essa é uma estratégia que o Satanás usa. Quando Eva foi levada a considerar a atração daquele fruto que Deus havia dito que ela não deveria comer, ela foi atraída porque a Bíblia diz que ela achou que aquilo era agradável aos olhos, que era bom para dar entendimento. Ela foi levada, como até o apóstolo João fala, né, pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da mente, pela soberba da vida. Ela se sentiu atraída. E, infelizmente, algumas pessoas nos nossos dias serão atraídas por esses enganos de Satanás. E esses enganos não trazem logo assim uma tarja dizendo: isso está levando você a se afastar da verdade. Não. É uma verdade revestida de um toque. Aliás, é uma verdade que é contaminada por um toque de mentira. Porque Satanás sabe que se ele disser que a verdade de Deus deve ser desprezada, nós vamos logo nos firmar e dizer: não, eu não quero negar a verdade que a palavra de Deus diz. Mas o que ele faz então? Toma uma verdade da palavra de Deus e a contamina e faz com que ela fique um pouquinho atenuada pela mentira. E nós corremos o risco de nos confundirmos e de aceitarmos essa verdade adulterada. Porque foi assim que ele tem feito ao longo do tempo, usando pessoas que até sejam líderes, né? É provável que vocês tenham ouvido falar ou tenham visto uma notícia que está agora na mídia, né? Sobre um grande líder de uma igreja muito tradicional, uma igreja que nós conhecemos e respeitamos, e esse líder está defendendo ideias completamente absurdas acerca da Bíblia, acerca da salvação.
E essas pessoas, elas têm o poder de convencer. E muitos são levados após esses líderes. Uma verdade adulterada. Deixa de ser verdade, claro. No entanto, ela é revestida de um manto de credibilidade. E isso faz com que muitos se afastem da verdadeira fé. Então, a graça de Deus que nos alcançou, ela é suficiente para que nós caminhemos com firmeza nos caminhos do Senhor. Vejam que o desafio dessa passagem bíblica de Paulo é nos advertir quanto ao orgulho de pressupor que nós podemos estabelecer a nossa própria justiça. Que nós podemos chegar diante de Deus e sermos aceitáveis pelos nossos méritos. Mas não. É preciso que nós vamos humildemente à cruz de Cristo, reconhecendo que ali, quando ele se fez maldição por causa dos nossos pecados, ele cumpriu completamente toda a lei que precisava ser cumprida. Ele cumpriu completamente todas as exigências que Deus fez para que pudéssemos entrar na sua presença. E só assim, por causa da graça de Deus, e porque nós estamos em Cristo pela fé, colocando a nossa vida aos pés da cruz, só assim alcançamos a justificação, alcançamos a vida eterna e temos, por graça e por misericórdia, temos a presença do Espírito em nosso coração para nos ajudar a caminhar essa vida cristã. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude para que nós nos apeguemos a cada dia mais às suas verdades e que nos apeguemos e nos submetamos ao seu Espírito, porque o Senhor Jesus diz lá em João, no capítulo 14, no capítulo 16, no Evangelho de João, diz que esse Espírito é aquele que nos conduz a toda a verdade. É aquele que nos faz lembrar tudo aquilo que Jesus ensinou. Que caminhemos nessa direção, com o Espírito nos ensinando e nos fortalecendo. Vamos orar, então, antes de encerrarmos? Eu gostaria de orar com vocês. Querido Pai, Senhor nosso, agradecemos ao Senhor a Tua palavra, que é verdadeira e fiel. Reconhecemos, Senhor, que vivemos em dias difíceis, com muita confusão, com muitas alternativas que pretendem nos afastar da Tua verdade. Mas nós queremos humildemente rogar que Tu trabalhes no nosso coração, na nossa mente, e que não permitas, ó Pai, que nós nos afastemos das Tuas verdades e do Teu ensinamento fiel. Faz a Tua obra nos nossos corações. É o que pedimos em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Glória a Deus. Algum irmão gostaria de falar alguma coisa? Oi, Denise, fala. Liga seu microfone, tá desligado ainda, Denise, seu microfone. Pronto. Pronto. Só para expressar a minha alegria em ouvir a Alina, mais uma vez. É muito bom. Um prazer. Deus continue abençoando. Amém. Eu também gostaria.
A Lília está por aí, Esther também, né? Eu também. Alegria de ver você, Alina, de ouvir você. Um beijo. Então, graças a Deus. O pastor Vanderlei acabou de chegar. É mesmo? Mostra ele aí um pouquinho para nós. Ele vai dar um alôzinho, sim, meu bem. Deixa eu chamar. Vem aqui só para ver as pessoas que estão olhando você. Oi, Oi, pastor. pastor, tudo bom? Tudo bem. Acabei de chegar de um médico. Ele Chegou disse que no... por dentro eu estou bem. Fora que estou ruim. Então tá bom. Chegou no seco ou chegou no molhado? Não, tá chovendo. Tá chovendo aqui. Aí, aqui não está, não. É. Tá chovendo. Tchau. Tchau. A Tereza do pastor Sérgio também tá aí. Mas ela tá aí também? Aí ela fez questão. Deixa eu ver se ela vai ligar o... Eu mandei mensagem para ela, falou: manda o link para mim que eu quero assistir. Mas ela tá com a câmera desligada. Mas A ela Lília, é Lília, né? tá Agora aí também. consegui abrir meu microfone. Ah, Muito bom, Alina, que Deus te abençoe, muito bom te ver. Vou te ver hoje à noite, né? Aí não vale, aí não vale. Você Deus vai ver abençoe. 2 vezes. tá bom, foi um prazer muito grande. Que Deus abençoe e que nós continuemos firmes nesse propósito. Eu, quando fui presidente da COAF, eu sempre conversava com a diretoria e um dos meus alvos de oração em relação ao trabalho feminino da nossa denominação, né, da COAF, um dos meus alvos de oração era: Senhor, permite que as mulheres sejam apegadas à palavra. Porque quando estudamos no seminário, quem estuda no seminário tem uma disciplina que chama seitas heréticas. E é impressionante vermos como existem seitas heréticas que foram iniciadas por mulheres. Porque as mulheres têm um poder de persuasão e muitas vezes elas conseguem fazer coisas muito boas, mas também conseguem desviar, não é? E eu sempre dizia, nós conversávamos sobre isso e dizíamos: Senhor, se nós formos um grupo de mulheres apegadas à palavra, o Senhor vai ser glorificado na nossa vida, nós vamos alcançar muitas outras vidas com a tua verdade. Esse é um propósito, vamos continuar com esse desejo de aprender, conhecer mais a palavra de Deus. Amém. Soninha também está aí, Soninha do pastor Elias. Ah, tá bom. Que bom. Tá certo. Elaine, desculpa me atrasar um pouquinho, mas eu estava numa reunião do Festival de Esperança. Aí, quando acabou lá, eu vim correndo. Ai, que benção. Ainda bem que pegou bastante coisa. Peguei logo no início. E nós vamos terminar, então eu vou pedir a Esther que esteja orando, agradecendo a Deus por essa tarde, pedindo ao Senhor pela recuperação da Alina, que ela agora está com os olhinhos novos, está se recuperando. Tá, ontem estive no oftalmologista, ele disse que está correndo bem, então vamos esperar que o Senhor complete a obra. Amém. Amém. Que Deus esteja orando, agradecendo a Deus, né, pela vida desse casal que tem abençoado as nossas vidas, a nossa denominação, e pedindo a Deus pela recuperação dela. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este momento que tu nos concedes, Senhor, de estarmos juntas, embora tão distantes, mas perto, Senhor, perto através dessa live, Senhor, e podermos ver, Senhor, as nossas irmãs, curtir um pouquinho, Senhor, olhar, Senhor, as suas experiências,
aprender mais com cada uma, Senhor. Oh, meu Deus, como é maravilhoso ter um Deus que tem estratégias quando vivemos numa pandemia, num momento tão difícil. Tu nos proporciona, Senhor, essa forma de estarmos próximas umas das outras. Nós te louvamos, Senhor, pela vida da Elaine, na direção desse trabalho. Tu continues dando, Senhor, sabedoria a ela. Que tudo, Senhor, que ela fizer seja para a honra e glória do seu nome, assim como cada uma irmã que aqui está, Senhor. Queremos, Senhor, te agradecer pela vida desse casal, que é exemplo para nós, Senhor, em todos os sentidos. Como é maravilhoso, Senhor, poder estar próximo de Alina e pastor Vanderly. Como é maravilhoso poder ouvir, Senhor, a tua palavra através da tua serva, Senhor, que tem dedicado a sua vida inteira ao teu trabalho. Ó Senhor, nós te pedimos que tu continues a abençoá-los, que tu continues a usá-los, Senhor, na tua santa no teu santo e excelso prazer, Senhor, na tua santa bondade, Senhor, na tua misericórdia, Senhor, que tu possas estar usando o pastor Vanderly e a Alina em todos os lugares por onde eles passarem, Senhor. Queremos colocar em especial a vida da Alina, com essa cirurgia nos olhos, Senhor, que essa recuperação seja rápida e muito boa, Senhor, conforme o médico falou, que está indo tudo bem, que, Senhor, em breve ela possa estar totalmente recuperada para continuar, Senhor, o trabalho que tu colocas nas tuas mãos. Obrigada, Senhor, por esta tarde maravilhosa, obrigada por cada irmã aqui presente, obrigada por ter me dado essa oportunidade de participar com elas, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a entender a tua palavra. Não deixe, Senhor, que heresias, não deixe que coisas aparentemente lindas, maravilhosas venham, Senhor, mudar a nossa convicção, a nossa certeza que temos em Ti, Senhor, a nossa fé que temos, sabendo, Senhor, que a fé é o principal em nossa vida. E sabemos, Senhor, que muitas são as ciladas que o diabo arma, Senhor, contra nós. Nós te pedimos, Senhor, que tu nos blinde de cada uma delas, Senhor. Não deixe, Senhor, que essas palavras, que muitas vezes vêm tão bonitas, tão floreadas, Senhor, mas que no fundo vêm mudar totalmente aquilo que nós aprendemos, que é a tua palavra genuinamente ensinada, Senhor. Ô, Senhor, muito obrigada pela vida da Alina, muito obrigada pela vida de Elaine, de cada uma que aqui está, Senhor. Assim nós te oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. 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 Tá bom. Oi, Sônia, agora eu consigo falar. Oi, Sônia. Que alegria te ver, Alina. Tá bom, gostei de ver você também. Deus abençoe. Ok. Amém. Amém, gente. Beijinho para todas. Um Deus beijinho para todas. Muito obrigada. Oi, quem me chamou? Alguém me chamou? Eu. Oi, quem chamou? Eu, Sônia. Oi, Sônia. A Alina vai estar com a gente na última... Alina vai estar com a gente na última sexta-feira de novembro, vai ser pelo Google Meet, para falar sobre... Ela vai estar falando sobre salmos e hinos. Nós vamos estar meditando, né? E comemorando o aniversário de salmos e hinos. Vai ser muito bom. Vai ser bênção também, com certeza. Vai começar às 16 horas, Vocês estão convidados. Tá bom, então. 16 horas, isso. Tá bom. Beijo. Deus abençoe os irmãos. Até a nossa próxima sala. Tchau, irmãos. Tchau. Tchau, Alina. Gente.